não vou te encurralar tanto, mas eu queria que você escalasse para mim, do time do rádio, quem foi o melhor que você viu jogar em cada posição? Se fosse um time de todos os tempos que o Devilson viu jogar. Então, há 8 anos atrás, aconteceu uma situação dessa, que o Duarte Santoni fez uma seleção da história. Aí eu até montei uma seleção, eu prefiro até repetir a mesma seleção, só que qual foi o critério? Eu usei assim, jogadores que teve passagem no rádio e também teve um certo destaque, ou mesmo no rádio ou em outra equipe. Entendi. Então eu usei um certo padrão, porque se for para fazer assim, é muito difícil, porque a gente conhece muitas pessoas, alguns jogaram demais, mas no amador, outros jogaram muito, mas no rádio. Então, e a equipe, então eu vou repetir, só que desses, 8 eu vi jogar. A equipe foi o Carlos Abobrinha no gol, que é o recordista de jogos pelo rádio, e também, né, jogou no Catanduvense, jogou no Avaí, que teve destaque também. Eu quero que você fique à vontade, eu Tá. não gosto de polêmica. Um abraço, Paulo Henrique, fica com Deus. Não, o Paulo Henrique... Não, pode seguir, lateral direito. Sobre o Paulo Henrique, por exemplo. O Paulo Henrique, ele começou nas categorias de base em 90, aí ele foi fazer um teste em Araras, foi quando ele passou e tudo mais. Do União São João, ele foi pro Botafogo, foi campeão paulista, depois vice-campeão brasileiro da Série C, Série B, jogou em várias equipes, campeão no Flamengo, né, lá também em Guarulhos, mas ele jogou aqui em Mococa, no finalzinho da carreira, poucas partidas, até ele fez 2 gols. Então, assim, eu usei o critério do Carlos, porque foi o recordista de jogos, né, de todos os jogadores da história. Lateral direito, o Adailton, também começou no rádio, jogou de 88 a 93, na zaga, Paulino, Zé da Baiana, não sei se vocês já ouviram falar. Zé da Baiana não é estranho para mim. E ele jogou lá no final dos anos 70, até nos anos 80, eu cheguei a ver ele jogar no finalzinho, teve uma passagem também no Botafogo de Ribeirão, foi famoso numa marcação que ele fez no Sócrates, e o Sócrates não conseguiu andar em campo. Depois um jogo contra o São Paulo, o Botafogo empatou 1-1 e ele foi um dos destaques também. Na quarta zaga eu falo o Gutão, que é o recordista entre os mocoquenses, jogou de 76 até 89. Tá aqui? Tá. Ele mora pertinho aqui da Igreja Convento. Legal. Inclusive, um dia foi eu e o Celso Paulo lá bater um papo com ele, foi muito receptivo, muito gente boa, educado. Na lateral esquerda, o Ronaldo, pai do Ronaldinho. O Ronaldinho, vocês conhecem do futsal, tá? Sim. O Ronaldo, ele... Gostava de uma caneta, cara. É muito habilidoso. Jogava bem demais, né? O pai dele, nossa, jogava muito, né? Jogou no rádio de 88 até 92, aí depois ele foi pro Botafogo de Ribeirão, teve passagem no Santos em 95, no Inter de 95. Eu lembro que no Inter o goleiro era o Goicoechea, o Ronaldo na lateral direita, Argel, Gamarra e Branco na defesa. Pô, legal, rapaz do rádio, de repente chega no Inter jogar numa defesa dessa, legal. E aqui ele jogava bem demais. No meio campo, aí eu vejo assim, como o Mococa, apesar de jogar pouco, mas pela grandeza, né, dos que jogaram, o Carlinhos Fusquilo, não sei, deve conhecer. O filho. Você conhece o filho também, o Matheus, né? Mateus. Gente boa demais. Demais. E aí o Carlinhos Fusquilo jogava muito bem, jogou vários anos no rádio. Em 93 ele jogava na Caldense, marcou o Ronaldo Fenômeno na final do Campeonato Mineiro, né? Mas era difícil, né? O Ronaldo deitou mesmo com a marcação forte dele, ele muito fez 3 gols. Depois com a 10, Neumar. Aí o Neumar, ele, tipo assim, ele veio para Mococa, né? O Neumar, para mim, foi o melhor jogador que eu vi no rádio, de todos. Habilidade, jogava muito, e ele hoje é proprietário da filial da escolinha do São Paulo, lá em Sorocaba. O goleiro do Grêmio, como que chama o que vem jogando? Não, atual? O Breno. O Breno foi revelação da escolinha dele. Ah, que legal, não ele sabia. Lá em Sorocaba, e tá jogando no Grêmio, ele na meia esquerda, no ataque, Tonzé. Não sei se chegou a ver ele jogar. Não. Jogava bem, chutava forte, fez 3 anos bons aqui em Mococa, daí depois teve passagem na Francana. Em 2001, quando o Botafogo foi para a final contra o Corinthians, ele que bateu a falta contra a Portuguesa, que no rebote classificou o Botafogo. O Calada é o maior artilheiro da história do rádio, centroavante.
E na ponta esquerda eu coloco o Marcelo Vita, mas é muito mais pela história dele pós-rádio, né? Agora eu falei, assim, jogou no rádio, mas teve uma grande participação, então eu escalo esse time. E aí vários amigos, assim, né? Esse time seria campeão paulista. Dava para fazer um bom campeonato.